Oi pessoal, meu nome é Heloísa Maria, eu sou estagiária de nutrição da Clínica do INDE Paranavaí e hoje eu vim aqui conversar um pouquinho com vocês sobre o potássio, o famoso potássio, né? O que é o potássio? Quais são as suas funções no organismo humano? Afinal de contas, ele desempenha sim funções importantes no nosso organismo, tá? E por que, né, o seu excesso é tão prejudicial para pacientes com doença renal crônica, tá? Então, o potássio ele é um mineral encontrado no nosso organismo e adquirido através de alguns alimentos ricos em potássio, né? Que eu vou citar um pouquinho mais para frente para vocês quais são eles, tá? Qual é a função, né? Quais são as funções desse potássio no organismo? Ele ajuda na contração dos músculos de todo o nosso corpo, tá? Inclusive dos músculos do coração, tá? Então, o potássio desempenha funções importantes, sim, no nosso organismo. Então, por que, Lu? Por que se ele desempenha funções importantes, por que ele é tão prejudicial, o seu excesso é tão prejudicial em pacientes com doença renal crônica? Porque o potássio, o excesso de potássio é eliminado pelos rins. E pacientes com doença renal crônica não têm uma função renal adequada para eliminar esse excesso de potássio, certo? Por isso, como o rim não consegue eliminar esse excesso de potássio, pacientes com doença renal crônica precisam controlar a ingesta de alimentos ricos em potássio, tá? Por que controlar? Porque o excesso desse potássio em pacientes com doença renal pode gerar diversos prejuízos, tá? Fraqueza muscular. Por que fraqueza muscular? Porque o potássio é importante na contração muscular. Pode gerar arritmia cardíaca, pode gerar até uma parada cardíaca, porque o potássio ajuda na contração dos músculos do coração, tá? Então, é bem prejudicial o excesso de potássio no organismo de pacientes com doença renal crônica. Por isso, cuidar, tá? E como que eu posso cuidar, Elô? Diminuindo a frequência do consumo de alimentos ricos em potássio, né? E controlando essa frequência de consumo, essa quantidade de consumo, tá? Por isso a nutrição é tão importante, por isso o nutricionista é importante, para ajudar você, paciente com doença renal, né, a controlar essa quantidade, né? Quanto que eu devo consumir de tal alimento, né? Com que frequência eu posso consumir, em qual quantidade eu posso consumir, tá bom? E quais alimentos são ricos em potássio? Todas as frutas no geral, né? Algumas têm menos quantidade, menor teor de potássio, outras têm maior teor de potássio, tá? Mas todas possuem potássio, tá bom? Verduras e legumes também têm bastante potássio. Oleaginosas, então amendoim, castanha do Pará, castanha de caju, são ricas em potássio. Grãos, todos os tipos de grãos, então feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, né? Linhaça, todos os grãos são ricos em potássio. Chocolate, mel, caldo de cana, água de coco, todos esses são alimentos ricos em potássio, tá? Mas Elô, eu não posso consumir nenhum desses alimentos? Você pode, nas quantidades adequadas e na frequência adequada, tá? O caldo de cana e a água de coco, o ideal é eliminar da rotina alimentar, tá bom? Se não faz diferença para você esses dois alimentos, o ideal é nem consumir, certo? Porém, se você, paciente, é viciado em água de coco, em caldo de cana, toma muito, vamos diminuir a frequência, né, de consumo, vamos diminuir a quantidade de consumo, certo? Agora, quanto às frutas, verduras, legumes e grãos, podem ser consumidos nas quantidades corretas também, tá bom? Quanto às frutas, sempre preferir as frutas com menor teor de potássio. Então, quais são elas? A banana maçã, a maçã, caqui, pera, morango, uva, manga, tem menos quantidade de potássio. Então, preferir o consumo dessas frutas. As outras têm bastante quantidade de potássio, né? Posso consumir, Elô? Até pode, com menor frequência, tá? E sempre de olho nas quantidades. E é claro, mesmo que as frutas que têm menos potássio não deixam de ter potássio, elas continuam tendo potássio, só em menor quantidade. Por isso,
mesmo você podendo consumir com um pouco mais de frequência, tá? Também tem que tomar cuidado com as quantidades, sempre nas quantidades ideais, certo? Em pouca quantidade, nas quantidades ideais. Por isso, a nutricionista é muito importante, né? Para ajudar você, paciente, a adequar essa quantidade e essa frequência, tá bom? Então, vamos tomar cuidado aí, principalmente, repetindo, né? Principalmente com o consumo de caldo de cana, água de coco e mel, tá? E suco também, tá bom? O suco, ele acaba concentrando mais potássio do que as próprias frutas, certo? Porque, pensa comigo, para fazer um copo de suco de laranja, você não vai usar uma laranja, você vai usar umas 3 laranjas, né? 2, 3 laranjas. Então, para fazer um copo, se você tomar mais de um copo, já é mais ainda de laranja, certo? Então, querendo ou não, o suco concentra uma quantidade maior de potássio. Então, caldo de cana, água de coco, suco de fruta e mel, o ideal é não serem consumidos, tá? Lembrando que essas bebidas aí, além do potássio, as bebidas são líquido. Lembra que a gente já conversou sobre o controle de líquido em pacientes com doença renal crônica, principalmente pacientes em hemodiálise, tá? Então, além desses alimentos serem prejudiciais por conterem muito potássio, também é prejudicial pelo excesso de líquido, tá? Então, o ideal é não consumi-los, tá bom? Os outros alimentos podem ser consumidos nas quantidades adequadas, na